que eu vou pedir a sua oferta, o seu dízimo. Amém? Você vai abrir sua Bíblia no livro de Lucas, o capítulo de número 21. Glória a Deus, aleluia. O versículo de número 1. A palavra de Deus, ela nos ensina como portar diante do Senhor, como apresentar ao Deus Todo-Poderoso. Amém, querido? Glória a Deus. Quem está feliz dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Na igreja do Senhor é lugar de dizer glória a Deus. Aleluia. Amém? Lucas capítulo de número 21. O título é A Oferta da Viúva Pobre. Lucas capítulo 21, versículo de número 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía e tudo o seu sustento. Amém? Muitas vezes nós queremos dar para Jesus o resto, a sobra. E ele está dizendo aqui que nossa, ele não pega as coisas pela metade, ou sim ou não. Ou você é ou você não é. Deus é assim. Muitas vezes nós cogitamos 2 pensamentos, pensamos que vamos atrair alguma coisa, e não vamos. O fim dos 2 pensamentos dá errado, querido. Nós temos que estar atento à palavra de Deus. Estava ali os milionários lançando ali as ofertas no gasofilácio. O dono da igreja estava lá. O dono da oferta estava sentado na tribuna, quem sabe naquele dia. E ele disse para o discípulo assim: preste atenção como as pessoas ofertam a minha casa. Preste atenção. Os milionários traziam os restos. Depois que faziam a sua parte, as suas coisas, cumpriam os seus deveres, eles traziam o resto que vou levar para a igreja do Senhor. Jesus não aceitou, não, irmãos. Ele não aceita, não. Jesus não é qualquer um, ele é Senhor absoluto. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. O dono desta igreja é o Senhor Jesus. E disse para o discípulo: viu como os poderosos lançaram as suas ofertas? Os que sobraram eles deram para mim, eu não quero. Mas aquela viúva trouxe o sustento. Com sacrifício ela chegou diante do gasofilácio. E ela foi abençoada. Amém? Quero tomar o céu. Meu Deus, é no nome do Senhor Jesus que eu venho à tua presença, consagrar a ti nessa noite a nossa vida como oferta agradável e suave às tuas narinas. Papai querido, neste momento eu consagro a ti os dizimistas, também os ofertantes da sua casa, e peço a ti, meu Pai, a bênção dos 30, dos 60, dos 100%. Que o Senhor esteja honrando, meu Deus, o celeiro deste homem, desta mulher. Que portas venham ser abertas diante da sua promessa, meu Pai. Que ele venha se abastecer em nome de Jesus. Eu consagro a ti nessa noite as ofertas, também os dízimos, porque a tua palavra me faz saber que o que é consagrado ao Senhor, Satanás nunca pode tocar. Então, meu Pai, na certeza que nós já estamos sendo abençoados pelo Senhor, no nome de Jesus, e graças a Deus. Vem aqui na frente, receba a solução. Pastor, eu não tenho nada hoje, mas nós temos para ungir a tua mão. Tem a unção, aonde você vai receber a unção nesta noite. Aleluia! Deus é fiel, muito, muito, muito fiel. Vem com alegria, vem adorando o Senhor, vem dizendo a Ele que você ama, que Ele é tudo na sua vida. O Senhor é o nosso tudo, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus do impossível, o Deus que produz, o dono do milagre. E nessa noite Ele está neste lugar. Aleluia! Glória a Deus, porque Ele é santo
é o Todo-Poderoso. Nosso Deus é tremendo. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, meu Pai, por este lugar. Ó Deus, pela existência de cada pessoa que nessa noite se encontra na sua presença. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Esteja honrando, meu Pai, a vida deste homem, a vida desta mulher, capacitando ela no nome de Jesus, porque o Senhor é o dono da bênção. E nessa noite nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para glorificar o teu santo nome, porque o Senhor é bom, Deus. O Senhor é misericordioso e a tua misericórdia, ela dura para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Santo, se eu consigo dar um louvor aqui, tá, irmão? Eu estou aprendendo e tenho direito de errar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Com o altar desarrumado, você vai clamar por não vai pegar. Retira as cinzas, coloca a lenha e começa a clamar. Meu Deus, anda fogo, meu Deus, anda fogo, deixa o altar incendiar. Retira a lenha. Retira a vida. Coloca ela agora. Retira essa vida, não adianta clamar, fogo não vai pegar. Aleluia, glória. Retira a vida. Coloca ela aí, ó. E junte a lenha. Retira essa vida, não adianta clamar, fogo não vai pegar. Ele adorou e pediu a Deus para mandar fogo. Colocou o altar em dia, quanto mais ele pedia, mais fogo caía. Retirou as cinzas, colocou a lenha e começou a queimar. Meu Deus, manda fogo, meu Deus, manda fogo, deixa o altar incendiar. Retira agora. Retira a vida, vai sair da vida aí, ó. E junte a lenha. Aleluia. Se você pisar no lugar, não adianta clamar, fogo não vai pegar. Não vai ter. Retira a vida, vai sair da vida aí, ó. E junte a lenha. Meu Deus. Se tiver só vida no lugar, não adianta clamar, fogo não vai pegar. Aleluia. Retira a vida, vai sair da vida aí, ó. E junte a lenha. Se tiver só vida no lugar, não adianta clamar, fogo não vai pegar. Glória a Deus, aleluia. Retira a vida, vai sair da vida aí, ó. E junte a lenha.
Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Quando você abrir, você coloca de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Quem achou da glória a Deus, quem não achou da misericórdia. Aleluia. E é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Podemos ler a palavra, amém? Todo mundo encontrou? Diz assim a palavra do nosso Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e o versículo de número 1. O título é A Conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que era do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. E seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te e entra, levanta-te. Meu irmão, quando a pessoa anda dentro da igreja, atrapalha a mensagem. Parece que a pessoa não tem visão. Ele está pregando, ele está trafegando dentro da igreja. Então, despercebida a palavra. Depois fala que Deus não opera. Depois fala que Jesus não opera na igreja. Jesus opera, mas você tem que estar atento. O Espírito Santo é sensível. Está ligado na palavra. As pessoas estão movendo, andando, conversando. Parece que é a casa deles. Parece que está dentro da casa deles. Tem que ter reverência à palavra de Deus. O nome de Deus está pregando. Tem que ter reverência. Tem que calar a boca. Tem que ficar quieto. Desculpa a maneira de eu dizer. Mas parece que tem que ser assim, irmãos. A gente tem que prestar atenção na igreja. Tira você da mensagem. Parece que está na casa dele e anda para qualquer lugar. Parece que tem um palhaço no altar. Se eu estou aqui porque Deus mandou vir para aqui, eu não vim para aqui à toa. Eu não sou pastor porque eu quero, não. Deus mandou ser pastor aqui. E se eu querer ser pastor aqui, eu quero que ele feche essas portas. Ou converte os crentes que aqui estão. Tem que aprender a ter reverência. Já falei 1 milhão de vezes nessa igreja. Meus cabelos estão ficando brancos por isso, irmão. Pastor é gente, pastor tem sentimento, pastor tem coração. Ovelha da igreja é ovelha. Aonde tiver ovelha, o pastor está ligado. Se acontecer qualquer coisa com ovelha dessa igreja, eles vão procurar o pastor dela. O que aconteceu com a ovelha? O pastor vai ser chamado para ir lá. Amém? Os lobos não. Os lobos não vão responder nem uma ovelha. Tem que prestar atenção nas coisas. Está ligado na palavra e tira a atenção. A pessoa vem para a igreja com o intuito de assistir a palavra, com o intuito de ouvir Jesus. Depois fala: minha vida está uma desgraça, não consigo nada na minha vida. Nada dá certo. Eu não tenho ouvido. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra e guarda a palavra.
Glória a Deus. Então o senhor tem que prestar atenção. É um culto. É hora da palavra, de reverência. Imagina só, Jesus chamou a atenção dos discípulos por causa do gasofilasse. Amém? A igreja vai me perdoando aí, porque, irmão, se eu não falar, eu não sirvo para ser pastor. E eu não sou calça frouxa, não. Aleluia. Então diz assim a palavra, versículo 5. Ele perguntou: quem és tu? E Jesus respondeu. E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E seguindo-o pela mão, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Versículo 10. A visita de Ananias. Ora, vi em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-me: Senhor, numa visão, Ananias, ao quê? Respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: disponha-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarsus, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e põe-lhe a mão para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Pai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém? Veja os teus olhos, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor fala aos corações daquele que te ouve. E nessa noite é o Senhor que convence aos nossos corações, nos que toca, nos que exerce, e fala conosco nessa noite. Queremos te ouvir no nome de Jesus, e graças a Deus. Tome o seu assento, fique à vontade. Gostaria que todos ficassem caladinhos, os meninos prestassem bem atenção. Amém? Os meninos têm que aprender a palavra, porque eu não tive a oportunidade de ser um menino que conhecesse Jesus. A minha oportunidade foi de conhecer a mãe de Jesus, mas Jesus eu não conhecia. Me levaram até mesmo na mãe dele e disseram que ela era o caminho. E depois eu descobri que a mãe dele não poderia me salvar. Mas você está sabendo, meninos que estão aqui, que Jesus que pode salvar. Mas nada. A palavra de Deus, ela diz assim: deixa vir as minhas criancinhas. Então os meninos têm que estar atentos na palavra, porque eles têm que aprender de Jesus. O mundo é mau, os dias são maus. O mundo quer ceifar as crianças. Você pode ver que quando você liga uma televisão, você liga qualquer coisa, você vê coisas para agradar os olhos das crianças. Porque eu já sou maduro no Evangelho, você já é maduro. Eu não vou voltar para o mundo, mas a criança é o futuro. Nós estamos indo e eles estão vindo. Amém? Então a palavra diz assim, que o apóstolo, antes de ser Saulo de Tarso, era um homem que não gostava de crente. Era um homem que odiava o servo e a serva do Senhor. Era um homem que não gostava de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele era um religioso. Ele conhecia as santas escrituras, ele conhecia a palavra de Deus, porém distorcida. Ele era um homem formado, era um homem informado. Ele conhecia a Deus, ele conhecia o Senhor deste mundo, mas ele não conhecia o Salvador, que era Jesus Cristo, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz assim ainda, que Paulo perseguia a igreja do Senhor. Aonde estivesse uma igreja de Jesus, ele entrava e pegava os crentes, amarrava, quem sabe os pastores daquele tempo, pelas mãos, amarrava nos seus cavalos
e saía arrastando pelas ruas, os pedregulhos daquela rua. E as pessoas saíam soltando os couros, a pele, e sangrando até a morte. A Bíblia diz assim, que um certo dia, ele estava equivocado, e quando Estevão, o homem de Deus, que era um diácono, irmãos, olha quem é diácono, para você ver a posição sua de uma igreja. Você acha que ser diácono é só servir aqui na igreja? Diácono também prega a palavra, como os diáconos da missão na terra, estão pregando por aí, estão levando a mensagem. A Bíblia diz que Estevão era um diácono escolhido por Deus, e ele estava ali, e a multidão apedrejando Estevão. E Paulo chegou ali, colocando aqui na minha visão, no seu alazã, montado, cheio de posição social, cheio de divisa. Paulo tinha duas naturezas. Ele era judeu, naturalizado judeu, e ele era também romano. Ele tinha duas nacionalidades, o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele viu eles matando Estevão. Ele tinha autoridade de impedir, ele tinha poder de parar aqueles homens de apedrejar o servo de Deus. Mas como ele não gostava de crente, como muitas pessoas não gostam de crente, não gostam de nós porque servimos o dono, servimos Jesus. Nós não servimos o príncipe deste mundo, nós servimos o dono, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. O príncipe desse mundo não pode fazer nada, mas Jesus pode. Nós não servimos a mãe de Jesus, aleluia. Glória a Deus, pode aplaudir, pode glorificar, porque o nosso Deus é tremendo, aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer para a igreja nessa noite, nós não servimos um Jesus qualquer, nós servimos um Jesus que foi homem igual a mim e morreu. E sabe, ele não foi concebido pelo pecado, mas ele teve sangue, fome e sede, ele comeu, ele viveu na terra. Ele sabe o que é ser um ser humano. Nós servimos a este Deus. Então Paulo não servia. Paulo servia um Deus de título. Paulo servia um Deus religioso. E Paulo conhecia o Deus Todo-Poderoso. Então ele não aceitava outro Deus, como muitos nos dias de hoje conhece um Deus e não aceita a verdade, não aceita Jesus. Eu quero dizer para a igreja que Estevão estava ali sendo apedrejado. E quando Estevão se ajoelhou e olhou para o céu e falou: Pai, perdoa eles, ele deu uma bufetada na cara de Saulo. Ele deu uma pancada na cara do diabo. E ele morreu sendo apedrejado. Ele era homem de Deus, um diácono, um homem formado por Deus, informado que servia ao Senhor. E a Bíblia diz que Estevão morreu e as roupas dele foram julgadas nos pés de cavalo, no cavalo de Saulo. E ali começou o convertimento de Saulo. Jesus muitas vezes ele tem estratégia para poder trazer alguém para a igreja. Jesus muitas vezes ele tem o seu meio de buscar a pessoa, porque ninguém busca ninguém. A Bíblia diz assim que quem traz alma para a igreja, quem coloca a alma dentro da igreja é o Senhor Jesus. Ele tira e ele coloca. Amém, amados? Então a palavra que vem ao nosso coração, ela diz que esse Saulo de Tarso, esse homem, segundo que eu ouvi falar, ele era baixinho, não uma pena. Segundo que eu ouvi falar, mas eu não quero afirmar isso aqui para a igreja, até mesmo que eu estou em nível nacional, manda virar para cá, eu estou a nível nacional, e não quero afirmar isso aqui para a igreja, amém? Mas o que eu, a ideologia que eu ouvi falar, que ele era baixinho, mancava de uma perna e era careca, o apóstolo Paulo. Imagina você, mas tinha uma posição, era um homem famoso, era um homem que era autoridade formado, e ele era um homem bem formado e bem informado. A Bíblia diz que quando ele olhou, o Estevão se ajoelhava ali e falando: Pai, perdoa. O coração de Paulo moveu. Mas quando você vai ver lá no livro de Romanos, no capítulo 16, versículo número 7, a palavra diz que os parentes de Paulo oravam para ele. Os parentes de Paulo oravam antes de ele converter. Já tinha a oração chegando ao trono de Deus. E Deus agrada de quem ora. Deus agrada daquela pessoa que coloca de joelho e apresenta a Deus. Eu apresento o meu ente querido, mas também apresento aquele que não gosta de mim. Deus, eu apresento nessa noite meu inimigo, meu amigo, filho, esposo. Deus agrada dessas pessoas. A palavra diz que essa oração, ela chega no céu. Ela não é uma oração de egoísta, ela não é uma oração para si, só você que quer. Essa oração é para poder salvar. Quem sabe aquela pessoa que você não quer que ela entre no céu, mas Deus gostaria que você orasse para ela,
mas eu não vou orar para essa pessoa, pastor, porque ela não presta. Se olhar para Paulo de Tarso, ele não valia nada, ele era um bandido segundo aquela sociedade, ele era um homem que matava crente, ele era um homicida, ele era um cara que não valia nada, porque ele era um carrasco e tinha poder sobre a mão. Mas as orações dos seus parentes chegou ao trono de Deus. Vamos lá no livro de Romanos, capítulo 16, versículo de número 7. Aleluia. Romanos 16, versículo 7. Graças a Deus, vamos só dar uma conferida. Enquanto a palavra, ela diz assim: saudai Adronico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Amém, amados? Esta é a palavra genuína. Essas duas pessoas que eram parentes de Paulo, elas já rogavam ao Senhor da Seara pela vida do apóstolo Paulo. Elas oravam a Deus, quem sabe na igrejinha lá de Jerusalém, quem sabe na igrejinha do apóstolo Pedro, na igrejinha do apóstolo João. Estavam ali duas pessoas que eram parentes de Paulo. Elas tinham confessado Jesus que Paulo perseguia. Elas tinham confessado esse Jesus e ela apresentava. E sabe, Deus, salva o meu primo. Ah, Deus, salva o Paulo, Senhor. Salva Saulo, Deus, converta aquele homem. E a Bíblia diz que um certo dia, esse Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, ele suspirou em crueldade. E ele pegou carta com o rei para ir a Damasco, para prender os do caminho, para prender os crentes que já formavam ali em Damasco, os crentes que estavam ali na direção, quem sabe, do sacerdote Ananias. Eles estavam ali naquela igreja do Senhor, e a Bíblia diz assim, querido, amado ouvinte da palavra de Deus, que Saulo suspirava a crueldade, que Saulo tinha desejo de acabar com a igreja de Damasco, e ele pegou a carta para o rei, e disse: rei, eu estou indo para Damasco, porque lá também tem um povo do caminho, e nesta noite eu vou acabar com eles. A Bíblia diz assim, que o rei deu ele a carta, e ele pegando a carta, ele desceu para Damasco. Ele pegou a sua escolta, quer dizer, quem sabe, 6 cavaleiros, e ele era o comandante daquela escolta, e desceram a caminho a Damasco. Mas Jesus olhava do céu, Jesus contemplava a oração dos seus parentes, Jesus olhava do céu a necessidade dos crentes daquele lugar, Jesus olhava do céu o clamor daqueles crentes, e a Bíblia diz assim, querido, que o Senhor olhou do céu, e quando Paulo estava a caminho a Damasco, Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, Saulo, por que me persegue? Aleluia! Meu Deus, meu Deus. E a Bíblia diz assim, que o homem tinha fôlego, era um cabra valente, porque Deus não chama para a obra dele calça frouxa nem saia xoxa, não. Deus chama para a obra dele homem que tem coragem, mulher que tem coragem. Coragem para quê, pastor? Coragem para dobrar o joelho e orar, falar: Deus, eu estou atravessando a situação tal, mas eu não aceito essa situação, porque eu sei que o Senhor é o Deus que vive, e quando o Senhor me salvou, o Senhor tem uma promessa. Então o Senhor te chamou, meu irmão, e sabe, não é para ficar sentado no banco da igreja, mas é para fazer a obra dele, é para fazer o mover do Espírito Santo, é para ser o agente não secreto do céu, mas é para ser boca de Deus nessa terra. A Bíblia diz assim, que quando ele perguntou: quem é o Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Quando um crente é perseguido, dá glória a Deus. Diz assim: eu estou feliz nessa noite. Eu estou feliz porque eu estou sendo perseguido na terra. Eu estou feliz porque o meu Deus, Ele tem me perseguido. Você está diante de um homem simples, mas há uma grande perseguição diante de mim. Mas o meu Deus tem me exaltado e tem me glorificado. O nome dele tem aparecido sobre a minha vida. Eu quero te dizer, o crente que não tem problema, o crente que
que não tem problema na vida, ele não serve para servir o Senhor. Ele diz assim ainda na sua palavra: se você não deixar o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua filha, o teu esposo, por amor de mim, tu não serve para ser meu discípulo. Isto é a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim, querido, que ele falou: eu sou Jesus, a quem tu persegue. A palavra não diz que Paulo perseguiu Jesus. A palavra diz que ele perseguia o povo de Jesus. A palavra nunca mencionou que Paulo andava atrás de Jesus querendo prender Jesus. Até mesmo ele conhecia Jesus. Ele sabia quem era o Senhor Jesus, mas nunca se levantou contra Jesus. Mas quando Jesus partiu para a glória, ele levantou contra a igreja dele e começou a prender os pastores, começou a prender os apóstolos, ele começou a matar crente em todo lugar. E Jesus invocou do céu, olhou: eu paro este homem e converto ele. Eu paro este homem e converto ele. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus linda nesta noite. Que muitas das vezes nós temos passado por grande aflição nessa vida. Muitas das vezes a batalha parece ser grande, mas se coloca no lugar do apóstolo Pedro, o homem que foi algemado em cadeias dentro de uma penitenciária. Coloca no lugar do apóstolo João, coloca no lugar de Estevão, que foi apedrejado até a morte diante das autoridades daquele tempo, e ninguém fez nada. Coloca no lugar deles. Ele era homens que pregavam a palavra nos tempos, ia pregando a palavra, e Jesus confirmava a cura. Coloca no lugar deles para você ver se você está sofrendo alguma coisa. Nada, nada, nada. Hoje nós vivemos um tempo bom. É um tempo muito bom. É um tempo que podemos dar glória a Deus em qualquer lugar. É um tempo que podemos ainda pregar a palavra em qualquer lugar, a nível mundial, onde você mora, na sua casa, para o seu vizinho. Você pode falar: Jesus é bom. Esse tempo nós estamos vivendo. Mas vai vir um tempo que essa palavra ela vai ficar escassa. Em muitas igrejas, nos tempos de hoje, a palavra de Deus não é pregada. Em muitas igrejas, nos tempos de hoje, você só vê profeta dizendo que Deus mandou falar, que Deus está entregando, que Deus está fazendo, e não está acontecendo nada. Crente tampado, crente que não tem visão, crente que não conhece a palavra de Deus, e ele cai nessas esparrelas. E muitas vezes depois ele fica frustrado e desvia dos caminhos e esquece Jesus. Mas ainda tem muito homem de Deus que prega a palavra genuína. Tem homem de Deus ainda que revela sim, acontece sim, existe. Mas no meio da multidão tem muita maçã podre. Amém, amados? Se você conhecer a palavra, você não vai deixar qualquer rede te lançar. Eu quero dizer assim, que a voz veio. Levamos a Paulo até Damasco. Ele teve que ir a Damasco. Ele foi a Damasco. E a Bíblia diz que quando ele chegou, Jesus estava até o endereço, numa rua chamada à direita, na pensão de Simão. Ele estava ali, entrou, e Jesus apareceu para o homem Ananias. Ele tem um vaso chamado Saulo de Tarso. Vai lá porque ele precisa de você. Paulo estava cego. Amém, amados? Cego. Cego. Ele não via nada. E o soldado que estava com ele de boca aberta não sabia nada porque ele era o comando. E a Bíblia diz que ele foi para a pensão. Chegando naquela pensão, pousou ali. E o Espírito Santo diz a Ananias: Saulo de Tarso te espera para orar para ele. A palavra diz que Ananias falou: Senhor, e eu ouvi falar deste homem. Esse homem não presta. Isso é um grande bandido. Esse homem mata os crentes da sua igreja. Esse homem não vale nada. E o Espírito Santo falou: o Senhor escolheu. Amém, amados? Quando Deus escolhe, Ele tira do monturo e coloca entre os príncipes. Quando Deus escolhe, Ele apaga o passado e começa a construir um presente na vida da pessoa. Quando Deus escolhe, Ele tira das garras de Satanás. Pode ser um lixo que ninguém gosta,
ele se coloca ele diante do altar e coloca ali como homem e mulher de Deus. Realmente, se a igreja der oportunidade, o vaso não vai enferrujar nunca. Quando Deus escolhe, a pessoa vem para o altar do Senhor e cresce a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo foi escolhido por Deus. E Ananias, que era a boca de Deus naquele tempo, que era o homem daquele lugar, o homem daquela igreja, ele disse: eu tenho visto falar desse homem, ele não presta. Dentro dessa igreja eu ouvi muitas pessoas dizer: aquela pessoa é perigosa, aquela pessoa não presta. Mas foi Deus que escolheu. A palavra de Deus: eu escolhi. E aí, oportunidade faz o vaso crescer. Oportunidade faz o vaso encher. Oportunidade faz o vaso transbordar. Mas se não houver misericórdia, como uma pessoa vai fazer a obra de Deus? Se a pessoa chegar aqui em situações delinquentes, em situações difíceis, e ela não tiver uma oportunidade, como ela vai se expressar? Quem sou eu? Ela vai gritar e os gritos vão estar espremidos entre os espinhos. Os gritos não vão nunca chegar ao trono. Mas eu quero dizer que quando Ananias levantou e foi até Paulo, e ele chegou diante daquela pessoa e falou: irmão Paulo, o Senhor te cura. Colocou a mão sobre a cabeça e ordenou. Amém, querido? Deus faz e desfaz. Deus complica e descomplica. O próprio Deus colocou cegueira sobre os olhos de Paulo. O próprio Deus usou Ananias e tirou a cegueira dos olhos de Paulo. A Bíblia diz que as escamas caíram dos olhos dele. E ele começou a ver. E no mesmo momento ele foi batizado nas águas e também no Espírito Santo. Naquele momento, o homem que era bandido tornou-se apóstolo de Jesus. Amém, amados? Agora você imagina a oração dos parentes de Paulo. Lágrimas de sangue, Jesus, tem misericórdia. E Deus olhava para mim e você. Ele sabia que o apóstolo Pedro, João, não tinha comissão de trazer a mensagem até nós. Portanto, que ele lutou nas regiões de Jerusalém, de Israel. Portanto, que eles foram em certo lugar, mas nós. Por isso que Paulo são chamados apóstolo gentil. Deus pegou um homem revolucionário, um homem perigoso, um homem que tinha coragem de deixar sua calmar e entrar em outro país, até para perseguir crentes. Deus falou: esse presta para mim. E Deus salvou o apóstolo Paulo. E através dele, esta igreja aqui existe, porque são gentios. Porque o apóstolo Paulo pregou a todo esse evangelho que chegou até nós. A Bíblia diz que ele escreveu 13 cartas. E a palavra diz assim que ele pregou para todo lado. Só não pregou no Brasil, que não existia. Mas se existisse o Brasil naquele tempo, ele ia pregar neste país nosso. Amém, amados? Então não é assim que Deus faz. Deus tira do mundo. Vai depender da sua fé. Se você tem um parente que sabe, a sociedade fala que não tem jeito, não desista dele. Fala: um dia o Senhor vai me dar vitória como ele deu a Paulo. Imagina o parente de Paulo recebendo a notícia. Mas é a notícia chegando. Você sabe o que aconteceu com Saulo? Não, diz que ele caiu do cavalo. Diz que ele ficou cego. Você sabe o que é Saulo agora? Saulo, servo, dono da igreja, o Jesus Cristo dos crentes. O Jesus Cristo todo poderoso, aleluia. Oh, Deus de maravilha. A palavra diz assim. Então os parentes naquele momento recebeu essa palavra, vibrou, chorou. E sabe, naquele momento ele falou: Deus lembrou de mim. Deus ouviu as minhas orações. Imagina, querido, você vindo nessa igreja simples, que é a missão na terra toda segunda. Nós estamos de joelho uma hora na presença de Deus. E oramos assim, e Deus salvar aquele ente querido, e você falar: foi o fruto da oração que eu fiz naquela igreja. Aleluia! Não foi a oração do pastor. Oh Deus, maravilha! Você pode dizer: não foi a oração do pastor, foi a minha oração que eu fiz ali.
e eu apresentei com reverência ao Senhor, eu apresentei o Senhor e falei: Jesus, salva essa pessoa, eu preciso, Senhor, que o Senhor venha tocar, eu preciso que o Senhor venha trazer ela para junto de mim. Deus ouve a oração do valente, irmãos. Deus ouve. Mas a oração do derrotado, Deus não dá ouvido. Quando você ora a Deus com reverência e fala: Senhor, eu quero. O Senhor falou que tudo que eu pedi no nome de Jesus, se eu crer, vai acontecer. Amém? Tem pessoas da minha família que vão ser salvas. Eu pedi Deus para salvar o meu pai. Está na glória. E estou pedindo ao Senhor para salvar minha mãe, mas eu quero ver ela ser batizada e ver ela ainda contar testemunho. Mais tempo que eu tivesse na igreja. A minha fé era pequena, mas o meu Deus é grande. O meu Deus é Senhor. O nosso Deus, se você crer, Ele vai fazer acontecer na sua vida. Coloca sobre os teus pés. Vamos orar. Vamos apresentar ao Senhor. Vamos apresentar a esse Deus Todo-Poderoso a nossa causa. Aquele problema que tem tentado impedir, tem tentado matar, quem sabe a sua vida espiritual, quem sabe a sua vida financeira. E Deus é fiel. Nós vamos estar orando agora, vamos apresentar a nossa família. Você vai apresentar aquela pessoa da sua família. Você vai falar com Deus: Deus, eu estou apresentando. Pode falar, abra a boca e fala: eu estou apresentando fulano, Senhor. Eu sou servo do Senhor e quero que o Senhor salve aquela vida. No nome de Jesus. Amém? Fala com Deus, igreja. Vai apresentando neste nome todo-poderoso. Vai falando com o nosso Pai. Porque Ele é maravilhoso, meu Deus. A tua igreja nesse momento se coloca na posição de vaso. Ó Deus, essa pessoa, Pai, ela vem diante da sua presença. E ela apresenta aquele ente querido, aquela pessoa, Deus, a Pai, que tem sido um problema, tem sido um problema, e sabe, na família dela. Mas Tu é Deus, ó Pai, que tem quebrado as muralhas. Tu é Deus que tem jogado por terra as correntes malignas. Meu Deus, essa noite eu clamo ao Senhor. Eu, na minha fé, na igreja do Senhor, nós não somos um aqui, nós somos mais de dois. E a Tua palavra, ela se faz promessa que o Senhor está presente. Aonde tiver dois ou três, meu Pai, então a Tua presença, ela está aqui. Espírito Santo, é o Senhor que se encarrega de convencer, é o Senhor que toca o crente, é o Senhor que enche o vaso, é o Senhor que toca. Então começa a tocar nessa noite. Receba a oração do Teu servo, da Tua serva, meu Pai, a Tua igreja na união, na fé. Nós te apresentamos, ó Deus. Eu te apresento aquela senhora minha mãe. Visita eles, ele é caro de Jesus. Toca naquele coração da livramento, ó Deus, e começa a encher. Fala o nome do Teu parente aí, irmão. Apresenta ele. Fala com Deus, Senhor, salva aquela vida. Ah, meu Pai, condena aquela vida. Oh, meu Deus amado. E Teus anjos que trabalham nesse lugar dessa noite, vai na casa dessa pessoa e começa a amarrar os demônios e tem impedido essa pessoa de estar na Tua presença. Aquele espírito, Senhor, que criou para matar, que criou para roubar, que criou para envergonhar a família do Senhor. Nessa noite, em o nome de Jesus, nós repreendemos. Nessa noite nós repreendemos tranca-rua que rouba, nós repreendemos o país da chucaveira, o demônio da morte. Esse demônio, Deus, que ganhou para matar essa pessoa. Esse espírito que está na mente dessa pessoa, não resista ao poder, a grande autoridade no nome de Jesus. Sai agora daí, sai da vida dessa pessoa, sai do quarto dela, sai de dentro dela, sai da família dela, em nome de Jesus. Eu quero que Teu exército, Deus, comece a trabalhar nesse lugar. Eu quero que Teu exército, meu Pai, vai quebrando, Deus, as muralhas, vai jogando por terra aquilo que não pode no Senhor. Visita o quarto, Deus, visita a cama dessa pessoa, visita aquele imóvel dela, em o nome de Jesus, aleluia. Meu Deus, foi enterrado, meu Pai, no quintal dessa pessoa, uma obra de macumbaria, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, a ordem já foi dada, a ordem já foi dada. Todo espírito maligno que aflige, que assola a vida desse irmão, dessa irmã, oh Deus, em nome de Jesus Cristo, passa com a sua vassoura de fogo, vai arrancando, meu Pai, esse espírito maligno, correndo de pombagira, que atrapalha o casamento dessa pessoa, que ataca, meu Pai, em nome de Jesus Cristo,
desse irmão, ataca essa irmã, espírito maligno, a ordem já foi dada em nome de Jesus, sai agora, esse espírito maligno também, meu Pai, já atende com o nome de Zé Melissa, que coloca esse irmão, que coloca essa pessoa, do vício do cigarro, do vício do alcoolismo, em nome de Jesus Cristo, o espírito maligno pode cair por terra agora, porque a ordem já foi dada, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa noite o Senhor vai remover a pedra, vai remover a pedra, meu Pai, o Senhor, igreja, manda você remover a pedra, porque o milagre é Ele que faz, o milagre é Deus que faz, mas para isso você tem que remover a pedra do seu caminho, a pedra que está parecida, você tem um verdadeiro encontro com Deus, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, Deus, sua vassoura de fogo, vai arrancando, meu Pai, vai aniquilando, meu Deus, em nome de Em Jesus. nome de Jesus, Senhor, toca, Deus. Visita agora o irmão Maestro, Pai, que amanhã estará operando, Deus, como aquele homem dos dons da família. Jesus querido, visita, Pai, os crentes dessa igreja que não puderam vir hoje, Pai, não se esforçaram para estar na tua presença, mas que o Senhor esteja visitando eles, dando uma injeção de ânimo, meu Pai, tocando os corações à mente, em nome de Jesus, ó Deus querido, que o exército trabalha nessa noite, vai queimando, Deus, todo o lado do cão, vai queimando, Deus, toda a feitiçaria, toda a obra da maldição, na autoridade do nome de Jesus, aquela palavra que foi dita, que essa pessoa, ela não vai vencer, tem que cair por terra, diante do meu Deus, em nome de Jesus, eu te repreendo, Espírito, saia, em nome de Jesus, toda voz saia, em nome de Jesus, toda obra de Satanás saia, em nome de Jesus. Diz assim, igreja, eu tomo posse da minha bênção, no nome de Jesus. Aplaudir. Amém. Glória a Deus. Vamos na fé. Você cantou, se muitas vezes você chorou, mas a vitória nunca vem. Não vem. Então você pergunta a Deus por quê? Porque eu fiz Senhor para não merecer. Misericórdia de Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho. Onde está Deus, e tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que farei. A dor e o desespero não te deixa ver. Esse algo profundo contigo, Ele é contigo. O que você o teu inimigo não vai entender. Creia promessa em Cristo. Ele é contigo. Eu sei. Deus no teu saber, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver. Que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Ele preparou é bem maior. O que Ele preparou é bem melhor. Creia nas promessas em Cristo.
começando a outra campanha, vai ser o primeiro elo. Hoje começou um ensaio. E essa campanha ela tem um título chamado Quebrando as Maldições. Aleluia. A palavra diz que Jesus quebrou as maldições na cruz. Jesus quebrou as maldições na cruz. Amém? Ou melhor, desfazendo as maldições. Não quebrado. Qual que é a maldição que precisa ser desfeita? Pastor, mas eu já aceitei Jesus e ele falou que a maldição foi quebrada. Sim, amém. Mas é aquela maldição adquirida no dia a dia. Aquela pessoa que fala, você não vale nada, você é uma tiriba, você é um zero esquerdo. Isso é maldição. Então esta aí do dia a dia que nós vamos estar quebrando. Até um certo pastor falou comigo assim, mas não existe. Jesus já quebrou na cruz. Sim. Mas e as maldições do dia a dia que contraímos? Muitas vezes nós estamos diante de pessoas que nos amaldiçoam com palavras. Tomara que não dá certo. Você vai quebrar a cara. Não é assim? É maldição. É a maldição. Nós vamos entrar nessa campanha na próxima terça, se Jesus não voltar para nós. Então, terça-feira, você vai estar recebendo um formulário como esse. Amém? Isso aqui, nós vamos estar escrevendo. Alguém já escreveu isso aqui. Ele diz assim aqui, ó. É um formulário que tem uma família. Aqui tem o pai, a mãe, o avô representando. Então você vai escrever aqui o nome do seu pai, da sua mãe, o nome do avô, do bisavô, vai ser escrito aqui. São coisas lá do passado, vamos buscar lá no baú. A Bíblia diz que o Senhor, ele visita até a 4ª geração. E Satanás é imitador do diabo. Então ele deve também lá, porque ele gosta de imitar Deus. Amém? Então terça-feira, se for a vontade de Deus, nós estamos aqui nessa campanha. Você vai receber esse formulário na terça-feira. Você vai levar esse formulário e vai preencher. Mas preenche com carisma, com vontade de preencher. Descobre quem é o seu bisavô. O que era o meu bisavô? Qual o nome dele? E coloca aqui no papel. Aliás, você fala em memória do meu bisavô. Amém? Você pode escrever em memória. Porque às vezes no passado gerou a maldição. E essa maldição ela vem reinando. De mãe para filho, filho para neto, e vem essa coisa. E essa coisa tem que ser quebrada. Em nome de Jesus, nós vamos quebrar isso nessa campanha de 7 terça-feira. Amém, amados? Vocês concordam? Vocês concordam, igreja? Então diz assim, Senhor Jesus, eu faço um voto de estar aqui na terça-feira, na 7 terça, nesta campanha, quebrando as maldições não quebradas, no nome de Jesus. Amém? Os meninos estão aqui na frente, vão terminar o culto amanhã. É o ciclo de oração, tá? As irmãs estão aqui reunidas para a fé. Amanhã é o ciclo de oração em nome de Jesus. Não deixa de vir, irmãos. Vamos vir, vamos crescer o ciclo de oração, vamos adorar a Deus. Vamos fazer acontecer neste lugar. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos terminar? Igreja militante do Senhor assim. Assim. E assim. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre a nossa vida até a volta do Senhor. Pai, leva-nos para casa. Livra dos assassinos, das balas perdidas, de todos os demônios do asfalto, em o nome de Jesus. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Até amanhã aqui.